Para a palavra de Deus então. Abra sua Bíblia hoje, pessoal, em Deuteronômio, capítulo 28. Essa é a mensagem de hoje. Deuteronômio, capítulo 28. Uma coisa interessante que eu quero trazer para você, muito forte, muito interessante para a sua vida em nome de Jesus. Amém? E Deus coloca uma coisa em meu coração, irmãos. Eu estava meditando sobre essa mensagem durante algum tempo e Deus falava algo muito, muito forte comigo e muito interessante. Uma coisa que nosso Deus, ele costuma fazer, irmãos. O nosso Deus, ele sempre vai nos dizer como vai ser o início e o que nós vamos receber lá na frente. Se você ouvir atentamente a voz de Deus. Se você respeitar a voz do Senhor. Então Deus, ele vai te dar o início da sua caminhada e ele também vai te falar o final da sua caminhada. Isso é muito importante a gente saber, pessoal. Tanto que vai dizer aqui, ó, em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 6, diz assim a palavra de Deus, ó. Bendito serás ao entrares e bendito serás o quê, pessoal? Ao saíres. Isso é importante, irmãos, a gente entender que nosso Deus deixa bem claro para mim e para você. Será bendito ao entrar e você também será bendito ao sair. Aí no versículo 7, a Bíblia vai dizer assim, ó. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Aí diz assim, pessoal, na parte B. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Diga glória a Deus. Irmãos, o que Deus deixa claro para mim e para você? Eu vou ser bendito ao entrar e eu vou ser bendito ao sair. E se qualquer inimigo tentar contra a minha vida, qualquer mal tentar contra a minha vida, ainda assim Deus vai me livrar. Ainda assim o meu Deus, ele me dará direção para eu vencer todos os problemas da minha vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus, pessoal. Agora, sabe o que me chama a atenção nessa mensagem aqui, irmãos? Deus mostra para mim e para você o início e o final, mas nem sempre ele mostra o meio. Deus vai mostrar para você bendito ao entrar e bendito ao... Mas o que vai acontecer nesse processo, pessoal? Você é bendito ao entrar e você sabe que você é bendito ao sair, mas e no meio do processo? O que é que vai acontecer com você? No meio dessa caminhada, o que é que vai acontecer com você? Como vai ser a sua vida no meio dessa caminhada? Porque saber o início e o final é uma bênção. Eu sei que se eu ouvir atentamente a voz de Deus, eu sei que se eu permanecer na fé diante de Deus, Deus vai me abençoar. Por quê? Porque no final, a vitória é certa em nome de quem, pessoal? Em nome do Senhor Jesus. Mas e no meio, pessoal? E no processo? Deus não tem o costume de falar o processo. Deus não tem o costume de mostrar qual vai ser o processo na sua vida. Sabe por quê, pessoal? Porque se Deus mostrasse para todo mundo como seria o processo da pessoa, muitos desistiriam no meio do caminho. Muitos parariam e nem iniciariam uma caminhada com Deus. Então, por isso que muitas vezes, Deus não vai nos mostrar qual vai ser o seu processo. O que você vai passar? Deus vai te mostrar o início e Ele vai te mostrar o final. Mas Deus nem sempre, Ele vai te mostrar o que você vai passar no meio dessa caminhada. Muitas das pessoas, se Deus falasse assim, olha, você vai ter uma grande bênção no final. Você vai ter uma grande vitória no final. Eu vou te honrar, eu vou te abençoar. E é assim que Deus faz. A pessoa logo ficaria como? Glória a Deus, aleluias, Deus vai me honrar no final. Então eu preciso iniciar esse processo, eu preciso iniciar essa caminhada. Mas se Deus falasse assim, mas tem uma coisa. No meio dessa caminhada, você vai se jogar dentro do poço com lama. Você ficará dias dentro do poço com lama. Você não vai conseguir ter uma vida muito boa nesse processo. Você vai passar por algumas aflições. Alguns problemas vão vir sobre a tua vida. Tem pessoas que iriam fazer assim, então não quero não.
Já que é para eu passar por isso tudo, Deus, então eu não quero. Porque as pessoas têm um costume de querer facilidade, pessoal. De querer tudo, né? Como dizem no vocabulário popular, né? De querer tudo de mão beijada. De querer tudo, né? Da forma que a pessoa quer. Mas com Deus não funciona dessa forma. No início, Deus vai falar para você: me ouve. Faz o que eu estou mandando você fazer. Eu vou te ajudar. É isso que Deus fala no início. E no final, Ele fala assim, ó: eu vou te dar vitória. Você vai receber uma grande bênção. Mas nem sempre, pessoal, Deus vai te falar o processo dessa caminhada. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Talvez, tá, pessoal? Eu não sei da minha vida, quem sabe é Deus. Mas talvez, se Deus tivesse me falado tudo que eu ia passar no processo como pastor, talvez hoje eu não estava pregando para você aqui, pessoal. Se Deus tivesse me falado tudo que eu ia passar na minha vida, nesse processo, até hoje eu estar aqui pregando para você a palavra, desde quando eu comecei a ser pastor, se Deus me falasse assim: olha, tudo que você vai passar é isso, isso e isso. Talvez eu falasse assim: ah, Deus, então não quero não, vou continuar sendo obreiro. Deus, eu vou continuar fazendo a obra do Senhor aqui, adorando ao Senhor, em espírito e em verdade, vou para o meu trabalho, volto do trabalho, sigo a tua palavra, ajudo na portaria, mas Deus, se for para passar por isso que o Senhor está falando, então eu não quero. Talvez eu falaria isso, pessoal, mas Deus não me falou o que eu iria passar no meu processo. Eu passei muita coisa, pessoal, para estar aqui hoje, pregando a palavra para você. E mais, pessoal, eu estou novo ainda tem muita coisa para eu passar ainda, irmãos. Eu não sei o meu processo, eu não sei o que eu vou enfrentar lá na frente, irmãos. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a uns anos. Hoje eu estou aqui em Jardim Maravilha, amanhã eu não sei o meu futuro. Eu não sei para onde que eu vou, o que eu vou enfrentar. E Deus não conta isso para a gente, mas eu sei, pessoal, que no final tem uma grande bênção para mim. Eu sei que no final tem uma grande vitória para mim. É por isso que nós continuamos, é por isso que nós permanecemos na fé no Senhor Jesus. Amém, pessoal? E você? O que você está enfrentando na sua vida agora? Você quer desistir ou você quer permanecer na fé para ter a sua bênção lá na frente? É essa mensagem que eu quero trazer no seu coração. Nem sempre Deus vai te falar o processo, pessoal. Você sabe que na Bíblia Sagrada tem uma pessoa que passou por um processo. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Não precisa não, pastora, pode deixar. Jeremias, capítulo 1. Olha o que vai dizer. Jeremias, capítulo 1, no versículo 4. Olha que coisa forte e interessante, pessoal. E como vai ser o início de Jeremias, a caminhada dele, irmãos. Olha como Deus deixa claro para mim e para você. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, fala assim: misericórdia, pastor. Vai procurando aí então, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, ó: assim veio a mim a palavra de quem, pessoal? Do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações eu te dei por o quê, pessoal? Por profeta. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. Olha o início da caminhada de Jeremias. Deus está falando com Jeremias, deixando claro: olha, no ventre da sua mãe eu já te conhecia. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já sabia quem era você, Jeremias. Eu te escolhi, Jeremias. Eu escolhi você para fazer a minha obra. Jeremias, eu te escolhi para fazer a obra que eu tenho linda sobre a tua vida. Eu te dei por profeta, Jeremias. Olha como no início da caminhada de Jeremias, Deus deixa claro para ele, pessoal, que Deus o escolheu. Jeremias foi um escolhido por Deus. Vira para essa pessoa do lado e fala assim, ó: você é uma escolhida por Deus. Ou escolhido, né? Amém, pessoal? Você é uma escolhida por Deus, irmãos. Deus te escolheu. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, Deus já tinha te escolhido. Deus já sabia quem era você. Isso aqui é o início de uma caminhada, irmãos. Só que aí, no versículo 8, pessoal,
vai dizer assim, ó, verso 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Diz quem, pessoal? Diz o Senhor. E diz mais assim, ó, versículo 9: e estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras, aonde, pessoal? Na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações. E sobre o quê? E sobre os reinos. Então deixa claro para mim e para você, que Deus falou como seria o início, e Ele falou como seria o final para Jeremias. No início Deus está falando: ô Jeremias, eu te escolhi como profeta. Jeremias, eu escolhi você para você poder profetizar. Jeremias, você é um escolhido. E aí no versículo 9, pessoal, Deus está falando só: não temas. Não fique com medo, porque tudo que você passar, eu serei contigo, eu vou te dar vitória no final. Irmãos, Deus está falando para Jeremias o início e está falando o final. Mas eu não vejo Deus falando o processo para Jeremias. Eu não estou vendo Deus falando assim: Jeremias, é o seguinte, olha só, eu te escolhi por profeta, mas tem uma coisa, vão te jogar na prisão, vão te jogar no fundo do poço e você vai ficar no lamaçal. Eu não estou vendo Deus falando isso aqui. Deus mostra o início e Deus mostra o quê, pessoal? O final. Mas Deus não está mostrando o processo aqui para ele. Deus não está mostrando o que ele passaria, irmãos. Irmãos, esse processo é difícil. O processo que nós passamos na vida não é fácil. A luta que você está enfrentando na sua vida não é fácil. Só que tem uma coisa: o final talvez esteja perto de você receber a bênção que você tanto queria. Se você desistir agora, como que vai ser lá na frente? Olha o que vai dizer em Jeremias capítulo 38. Vamos lá, pessoal. Jeremias capítulo 38. Jeremias capítulo 38, versículo 1. Olha o que vai dizer em Jeremias, capítulo 38, verso 1. Diz assim, pessoal, no capítulo 38, versículo 1. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazu, e Jucal, filho de Selemias, e Pazu, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo. Lembra que lá no capítulo 1 Deus falou que Deus colocaria as palavras na boca de Jeremias? Lembra disso? É o que está acontecendo aqui. Jeremias está ali profetizando e falando contra a cidade de Jerusalém. Ele começa a exortar aquele povo, e ele começa a falar que aquele povo seria entregue na mão dos babilônicos, do povo da Babilônia, do rei Nabucodonosor. E olha o que vai dizer no versículo 2, pessoal, diz assim, ó: assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e de pestilência, que é doença. Mas quem for para os caldeus, viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor. Esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei. Olha o que as pessoas vão falar agora de Jeremias, pessoal. Jeremias está falando a palavra de Deus, tá? Versículo 4. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão o que, pessoal? Irmão, olha o que aquele povo estava falando. O que Jeremias estava falando para aquele povo era a palavra de quem, pessoal? De Deus. E o povo agora está falando para Jeremias aqui e para o rei, falando assim: ó, esse homem aí não presta, esse homem não vale de nada. Esse homem que está declarando essas coisas aqui tem que morrer. Esse homem não pode continuar falando essas coisas. Porque se esse homem continuar falando essas coisas, ele vai enfraquecer o nosso povo de guerra. É assim, pessoal.
Eles tinham a vontade deles de vencer a batalha. Só que tinha uma coisa, Deus já tinha falado uma coisa diferente da boca de Jeremias. E aquele povo queria fazer a sua própria vontade. E é aí que eles começam a falar contra Jeremias. Se eles estavam contra Jeremias, eles estavam contra quem, pessoal? Contra Deus, irmãos. Aquele povo queria fazer a sua própria vontade, mas Deus estava deixando claro que era melhor eles se entregarem para o rei da Babilônia, porque senão eles seriam despedaçados, eles seriam mortos à espada, existiria pragas naquele lugar, pessoal, de doenças. Olha que coisa forte. E agora os homens estavam ali falando: vamos prender Jeremias, vamos matar esse homem, vamos tirar a vida desse homem, porque esse homem está profetizando maldição contra a nossa vida. Mas não era Jeremias, era Deus, pessoal. Deus estava alertando aquele povo. Aí aqui no versículo 5 vai dizer assim, ó: e disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Era um rei fraco nessa época aqui, não tinha pulso firme, pessoal. Era um rei que não tinha um pulso firme para falar assim: olha só, Jeremias está profetizando isso, mas a palavra é de Deus. Se Deus está falando, vamos fazer o que Deus está mandando a gente fazer. Aquele rei era fraco. O rei escutou mais o povo do que a palavra de Deus. E aí vai dizer agora no versículo 6: então tomaram a quem, pessoal? A Jeremias, e o lançaram aonde? Na cisterna, no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão o que, pessoal? Senão o que? Lama. E atolou-se Jeremias aonde? Fala assim: misericórdia. Irmão, Jeremias está fazendo a palavra de Deus aqui. Ele está profetizando a palavra do Senhor. E o que está acontecendo com Jeremias? Ele foi pego, foi jogado dentro de um poço, aonde nem água tinha, só existiam lama. Só existiam problemas diante de Jeremias. Olha como de vez em quando você estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, de vez em quando você vai passar algumas tribulações. Quando você está no caminho com Deus, caminho correto, servindo a Deus, buscando a Deus, vindo à igreja, fazendo o que Deus está mandando você fazer. Ah, pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Pastor, eu sirvo a Deus em todas as áreas da minha vida. Aí de vez em quando você vai passar as turbulências. Aí tem gente que fala assim, ó: Deus, por que eu estou passando isso? Eu não aguento mais. Por quê? Porque você tem que passar para amadurecer. Tem coisa que a gente vai passar, irmãos, que a gente não vai entender na hora. Mas lá na frente talvez você entenda. Deus vai te contar o início e Ele vai te contar o final. Mas o processo, Deus nem sempre conta. Você precisa se manter firme nesse processo que você está passando agora. É só uma fase. E fases na vida, elas vêm e depois o que, pessoal? E depois vão, irmãos, passa. Tudo na vida passa. Não é eterno. Isso vai passar. Vira para essa pessoa e fala assim, ó: calma, vai passar. Amém, pessoal? Olha para o seu pastor aqui, ó. Irmãos, tem processos que nós vamos parar no meio da lama. Tem situações difíceis que nós enfrentamos que nós vamos parar na lama. E você vai afundando a cada dia. Mas isso é um processo. O que você precisa fazer? Se manter firme com Deus. Você precisa se manter firme com o Senhor. A cisterna que Jeremias foi jogado, ele ficou no meio da lama, afundando na lama, pessoal. Aquele homem ia morrer. Aquele homem ia perder a sua própria vida. Mas Jeremias, ele permaneceu na fé. Jeremias, ele permaneceu firme com Deus. Irmãos, com José foi a mesma coisa. Deus contou o início para José. Deu um sonho para ele. José seria governador. E depois que José teve um sonho, o que os irmãos dele fizeram com ele, pessoal? Jogaram ele lá no buraco, numa cova, depois venderam ele. Olha o que os irmãos fizeram com ele. Mas Deus falou para ele isso? Deus falou que ele seria jogado na cova? Deus falou que os irmãos iriam vender ele para ser escravo? Deus não falou. Deus mostra o início e o fim. Por que Deus não mostra, pastor, o processo para a gente, então, para a gente já saber e ficar preparado? Porque você não tem estrutura para passar. Você não tem estrutura para passar esse processo.
Se Deus te falasse, você vai falar assim, ó, então nem para a igreja eu vou mais. Se Deus te mostrasse tudo, irmão, que você ia passar, hoje você nem aqui você não ia estar. Pastor, mas eu pensei que eu ia me converter e todos os problemas iriam sumir. Não é assim não, pessoal. É claro que hoje você tem a vitória. Hoje você tem a bênção diante de Jesus Cristo, porque você sabe que o final Deus vai te honrar. Mas o processo é necessário você passar. A palavra de Deus diz, e era necessário Jesus passar por Samaria. E era necessário Jesus passar por Jerusalém. E era necessário... Tem coisa na vida que é necessário você passar. Porque senão você não aprende. Jeremias precisou passar por esse processo, irmãos. Ele precisou passar por isso. Para José, Deus contou o sonho, mas não contou o processo que ele ia passar. Ele teve que aprender na prática. O apóstolo Paulo foi a mesma coisa. Deus não fala para Paulo, olha para mim aqui, ó. Deus não fala para Paulo que ele foi escolhido para padecer. Não fala. Deus fala para Ananias. Depois você lê. Atos capítulo 9. Deus fala assim, Ananias, faz isso. Porque Ananias estava tão preocupado, irmãos, tão desesperado de ir lá pregar para Paulo. Meu Senhor, mas o senhor sabe quem é esse tal de Paulo? Esse tal de Saulo? Esse Saulo aí, ele mata pessoas, ele prende pessoas, e tem feito teu povo padecer. E aí Deus fala assim, Ananias, faz o que eu estou mandando você fazer. Porque esse homem tem sido escolhido por mim a padecer. A mostrar como se deve sofrer um cristão. Mas não é para Paulo que Deus fala, tá? Com o decorrer da caminhada, Paulo entendeu isso. Mas no início, Paulo não sabia. Deus não mostra para Paulo. Eu não vejo na Bíblia Deus falando assim, Paulo, é o seguinte, você vai se converter hoje, mas vai ter uma serpente que vai picar você lá na ilha de Malta. E você vai começar a inchar, o problema vai acontecer, as pessoas vão debochar de você, as pessoas vão falar que você é homicida. Eu não vejo Deus falando isso para Paulo. Eu não vejo Deus falando assim, Paulo, é o seguinte, assim como foi lá em Atos 16, né, que Paulo foi preso, ele e Silas, eu não vejo Deus falando assim, Paulo, é o seguinte, você vai profetizar uma vez, né, vai falar a minha palavra, e vai ter algumas pessoas que vão vir contra você, porque você vai mandar um espírito de adivinhação embora, e as pessoas vão querer te bater, vão te prender. Eu não vejo Deus falando isso. Eu não vejo Deus falando para Paulo que ele iria navegar num navio, e aquele navio iria quebrar, pessoal. Você vê o anjo falando para Paulo quando estava lá no navio já. Mas você não vê Deus contando tudo para Paulo que ele ia passar. Você não vê isso acontecendo. Você não vê esse mal aqui, Deus falando assim, olha, tudo que você vai passar, você vai ser preso, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo. Eu não vejo Deus fazendo isso, pessoal. Eu vejo Deus contando o início e o final. Mas o teu processo, se você soubesse o que você ia passar, você não ia ter estrutura. Sabe por que você tem estrutura para passar por isso que está passando agora? Porque Deus ele vai criando uma estrutura em você. Você vai passando de fases. Você vai passando de fase na sua vida. Ano passado, a minha filha tirou, acho que foi 5,5 em matemática. 5,5. Eu falei, Isabela, o que é isso? O que aconteceu? A gente não estudou? Ela, pai, eu não sei o que aconteceu, pai, me perdoa. Eu falei, não é perdoar, você tem que estudar agora. O que houve? Você tirou 5,5 em matemática. O que está acontecendo? Não, pai, eu não sei, pai, aquela coisa. Eu falei, não, vive esse processo aí. Deus vai te honrar. Vamos estudar mais, vamos se dedicar. A minha filha pegou o material dela, começou a sentar lá na frente, na sala de aula. Pai, agora eu estou sentando do lado do professor agora. Eu vou reverter esse quadro aí. Falei, glória a Deus, eu não elogiei não para não dar, para não ficar muito se sentindo. Ela pegou o material, sentou do lado do professor. Saiu de onde estava, no meio das colegas, saiu, foi sentar lá na frente. Agora sendo do lado do professor. Aí fez a prova de matemática. E aí, como é que foi? Fui bem, pai. Mas foi bem ou como é que foi? Não, pai, fui bem. Tá, vamos orar. Hoje de manhã eu abri lá, para dar uma olhadinha. Tirou 10 em matemática. Eu olhei e falei, será que é 1 ou é 10? Coitado, né, irmão? Aí eu olhei e falei, caramba, tirou 10, acertou tudo. Falei, meu Deus. Aí estava vindo para a igreja e mandei uma mensagem para ela. Parabéns, minha filha, você venceu. São processos, irmãos. Nós passamos processos na vida, isso é natural. Você vai enfrentar processo.
O que você está passando hoje, essa luta que você está enfrentando, é para Deus te dar uma vitória muito grande lá na frente, irmãos. É por isso que você está passando por isso. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Eu não vejo Deus falando para ninguém sobre os processos, a não ser para Jesus Cristo. Deus contou tudo para Jesus. Você vai morrer, você vai ser crucificado, as pessoas vão zombar de você, as pessoas vão falar isso, isso, isso de você, tudo isso aqui você vai ter que passar. Mas no terceiro dia, eu vou ressuscitar você. Para Jesus, Deus falou. Por que será? Porque ele tinha estrutura para passar. Jesus tem estrutura para passar. E teve. A gente não tem. Então esse negócio aí, irmão, já vou falar para você, até que está assistindo agora, que hoje a gente está gravando o vídeo, até você que está assistindo agora. Esse negócio de você querer ficar adivinhando aí o futuro, você querer ficar adivinhando como que vai ser as coisas, você bota até a pessoa para ler a palma da sua mão. Esse negócio de você ficar tentando aí ver o futuro, jogando até negócio, né, para você poder ver o que vai acontecer no futuro, irmão, para com isso. Para com isso. Porque tudo isso aí é obra do diabo, tentando te enganar. Para com esse negócio. Você está querendo ver o seu futuro, o que você vai passar lá na frente? Não, não, Deus não vai mostrar. O diabo, ele é mentiroso. Vai falar um monte de coisa para você que é mentira. Então esquece esse negócio. Para você que está me assistindo agora. Irmãos, não tem como você prever o futuro. Não tem como. O que você vai passar lá na frente, não adianta você fazer um planejamento todinho da sua vida. Irmão, até a sua roupa que você está vestindo agora. De vez em quando você escolhe a sua roupa à noite, de manhã você muda de roupa. É ou não é? Amanhã eu vou com essa roupinha aqui, aí você passa a roupa, tudo bonitinho, faz tudo lá. Aí de manhã, quer saber? Vou mudar essa roupa aqui. Deus muda tudo. Tem dia que você se programa. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Eu vou na igreja de manhã e quando eu sair da igreja, eu vou no hortifruti, vou lá no sacolão e vou comprar as coisas, depois eu vou no mercado, depois eu vou visitar não sei quem, depois eu vou trabalhar, depois eu vou fazer não sei o quê. Você planeja, tem que botar até no papel, escrito que vai fazer. Até no celular nota, tudo que tem que fazer. Número 1, tem que ir para a igreja. Número 2, assim. Aí quando o dia chega, Deus muda tudinho. Você não fez nada que você falou que ia fazer. Deus muda. Não tem como você saber o futuro. Ao futuro, Deus pertence. Amém, pessoal? Não é você. Cuidado com isso. Diga misericórdia. Olha, vença seus processos, hein? Vença seus processos. Se Deus te deu esse processo aí, você tem estrutura para passar por isso. Pastor, não aguento mais. Aguenta sim. Você aguenta sim. Não se faça de fraco, porque você não é fraco. Você quer se fazer de fraco, mas você não é. Se Deus te deu isso para você passar, é porque você tem que passar. E Ele sabe que você pode passar por isso. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe quem você é. Amém, Jesus? Deus sabe. E outra coisa, olha para mim de novo. O final é logo ali, tá? O final é logo... Se você desistir agora, você não vai receber o que Deus prometeu. Está chegando o final. Lembra? O início Deus fala, vem, obedece. E no final, a vitória é certa. A vitória é certa. Pastor, estou passando um processo hoje. O final está logo ali. Permanece na fé. Permanece firme com Deus. Amém, Jesus? Fica na fé. Aí no versículo 7, aí em Jeremias 38, no verso 7, Deus vai levantar alguém improvável, pessoal. A vida de Jeremias parecia que estava acabada aqui. Ele foi jogado num poço, numa lama, ele estava descendo aquela lama, e no meio de um lamaçal, e foi o que eu falei com você, tem coisas que a gente passa na vida, que parece que a gente está no meio da lama, parece que você foi jogado no meio do lamaçal, parece que o problema está aumentando, é isso que vai acontecendo, só que tem uma coisa aqui, irmãos, parecia que a vida de Jeremias tinha acabado. Parecia que o mal tinha chegado até Jeremias e tinha acabado a vida dele. Mas tem uma coisa, quando você está na obediência com Deus, Deus sempre vai levantar alguém improvável para te ajudar. Alguém que você nunca imagina, Deus vai levantar para te ajudar. Pastor, eu não sei o que fazer mais. Calma, Deus está no controle.
Pastor, não estou vendo o que vai acontecer. Mas não é pela vista, é pela fé. Não é pela vista. Você tem que viver pela fé. E Deus vai levantar o improvável no versículo 7. Diz assim, ó. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. E estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque, grave esse nome, tá? Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão aonde, pessoal? Olha aqui para mim aqui, ó. Deus levantou o improvável, que não tinha nada a ver com a história. Deus levantou um homem que se chama Ebed-Meleque para ajudar a Jeremias. Me mostre na Bíblia outra vez que fala de Ebed-Meleque antes de Jeremias. Me mostre na Bíblia onde é que está escrito esse Ebed-Meleque. Cadê? Você vai ver depois no capítulo 39. Mas antes disso, você não vê esse homem. Você não sabia quem era esse homem. Alguém já conhecia o Ebed-Meleque? Você não vê esse nome, não era conhecido, irmãos. Deus levanta o improvável para te ajudar. E as pessoas ficam assim, pastor, sabe o que é? Esse mês eu não vou poder ser dizimista não, eu estou passando uma batalha na minha vida, eu estou passando uma bênção na minha vida. Irmão, quantas vezes Deus já te ajudou? Quantas vezes Deus já te deu vitória? E agora você está com esse negócio agora, com esse medo dentro de você? Não quer entregar o seu dízimo? Não quer fazer as ofertas da casa do Senhor? Porque você está com medo? Não quer vir para a igreja porque você está sentindo uma dor de cabeça? Você não quer vir para a igreja porque o problema está aumentando na sua casa, na sua família? Pastor, eu não vou para a igreja hoje porque eu estou passando um processo aqui. Vai ficar pior, irmão. Se você permanecer dessa forma, vai ficar pior. É nessa hora que você tem que se agarrar a Deus, irmãos. É na hora do processo mesmo. Você não vê Jeremias dentro do poço falando assim, Deus, eu fiquei com você aqui e eu fiz a tua vontade, agora estou passando por isso, eu quero desistir. Você não vê Jeremias falando isso. Não conta a história de Jeremias dentro daquele poço. Por quê? Porque dentro do poço, ele teve a intimidade dele com Deus, tem a sua com Deus também. Está passando um processo na vida, está passando uma aflição na sua vida agora, isso aí é fase que você está passando. É um momento que você está passando. Fala para a pessoa do lado assim, ó, vai passar. Vai passar, irmãos. Isso é uma fase, vai passar. Isso é só um período que você está enfrentando. É só uma dificuldade. Olha para mim aqui, ó. Você sabe por que pessoas, de vez em quando, ficam muito tempo numa fase? Porque não aprende o que tem que aprender. Por que aquele povo ficou 40 anos no deserto lá? Porque não aprenderam, viviam murmurando, viviam reclamando. Se você está numa fase por muito tempo, é porque você ainda não aprendeu o que Deus quer te ensinar. Você está ali parado e você não está aprendendo. Tem gente que não vem à igreja, tem gente que vem quando quer. Tem gente que se passa uma luta já não vem. Tem gente que se passar um processozinho já não vem. Um dia desse não, no início, né? Tinha acho que 1 mês e meio aqui na igreja. 1 mês e meio, quase 2 meses, quando eu cheguei aqui. Aí eu pregando aquela coisa toda, chegou, né, 2 pessoas novas, eu continuei pregando. Aí depois no final eu falei assim, oi irmã, tudo bem? A senhora, é a primeira vez da senhora? Não, pastor, eu sou daqui. Falei, caramba, eu nunca vi essa mulher na minha vida. Eu sou daqui. Mas 1 mês e meio, irmão, eu estava aqui já, nunca tinha visto a pessoa. Não, pastor, eu sou daqui. Falei, Deus abençoe a senhora, tá? Em nome de Jesus. Mas eu não sabia. Tem gente que vem uma vez, daqui a pouco não vem mais. Daqui a pouco a pessoa volta. Mas tudo bem, não liguei para a senhora. Não, pastor, está passando um processo, mas já passou o processo. Agora eu voltei para a igreja. Deus abençoe a senhora. Irmãos, estou te falando, o processo que você está enfrentando é porque você tem que passar. Permanece na fé. Você não vê Jeremias reclamando, murmurando aqui com Deus. Ele vive o processo de dentro de um poço, cheio de lama,
Mas Deus levanta um homem para ajudá-lo. Esse é Ebed-Meleque. Tem gente que passa processo porque não aprende. E Deus não levanta só Ebed-Meleque não, tá, pessoal? Deus levanta outros ainda, ó. Olha o que vai dizer aqui. Onde é que eu parei aí? Olha o que vai dizer aqui, acho que no versículo 8, né? Versículo 10, certo? Versículo 10 agora. Olha o que vai dizer. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui, quantos homens, pessoal? 30 homens, e tira quem? E tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos, e rotos, e roupas velhas, embocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço, por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas covas, nos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez o quê, pessoal? O fez assim, diga glória a Deus. Olha para mim aqui, ó. Deus levantou Ebed-Meleque e mais 30 homens para ajudar a Jeremias dentro do calabouço. Deus levanta pessoas improváveis para te ajudar, que você não imagina na sua vida. Deus levanta a bênção sobre a sua vida que você não imagina. Não faça matemática com Deus, irmãos. Não fica fazendo matemática com Deus, porque essa forma Deus pode fazer. Essa forma aqui eu acho mais difícil. Não. Deus vai agir no improvável. Aonde você nem imagina, Deus vai abrir portas para te ajudar. Deus vai abrir portas para te honrar. Só que você precisa aprender o processo que você está passando também. Aprenda. Pastor, o que eu faço diante disso? Depois você pode meditar em casa. Hebreus capítulo 12, versículo 2. A palavra diz: olhando para Jesus, autor e consumador do que, pessoal? Da fé. Continue permanecendo na palavra de Deus. Tem processo na vida? Está passando aflição? Permaneça. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, versículo 2. Está passando processo na sua vida? Está passando aflição? Permanece na fé. Porque o final é logo ali. Está acabando. Você só tem que aprender o que Deus está querendo te ensinar. Permanece na fé. Permanece com o Senhor Jesus, sempre olhando para Ele. Não olhe para a dificuldade. Faça igual Jeremias. Deus mandou ele falar aquilo para o povo, ele foi lá e falou, sem medo. Sem medo do que poderia acontecer, ele foi lá e falou. Então não tenha medo de viver o que você está vivendo. Viva, mas sempre debaixo da proteção de Deus. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus que Ele merece, pessoal? Em nome de Jesus, Deus é poderoso. Amém? Ó, permanece na fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? E você de casa, que Deus te abençoe. Não fique com medo. Permanece na fé que Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. É só uma fase que você está passando. Amém, pessoal? Deus abençoe vocês. Amém, meus irmãos?